Então, meus amigos, tem aqui uma pergunta bem interessante de um paciente. Eu fui picado por um bicho que não sei o que foi. E logo depois fiquei com reação grave alérgica e quase morri. Fiquei com a cara inchada e desmaiei. Somente acordei muito tempo depois e entubado. Muito tempo depois, isso assim um paciente falando, procurei um médico e ele pediu IgE para abelha, vespa e formiga, ou seja, ele ficou entubado, saiu da crise e muito tempo depois ele foi então no médico e o médico pediu IgE para abelha, vespa e formiga. E os três vieram positivos. Complicado, né? Isso pode acontecer, né? Olha, tem três possibilidades aqui principais, né? Primeiro que você pode ter uma sensibilização genuína à vespa, abelha e formiga. Isso pode estar acontecendo. Agora lembre que sensibilização não indica necessariamente alergia. Às vezes você é sensível, mas você não é alérgico. Então, tem muita gente aí com IgE positiva, que tem IgE alta para leite, para mofo, para pelo de animal, para formiga, para abelha, para vespa e para um monte de coisa. Não necessariamente ela, quando picada pela abelha, ela, quando picada pela vespa, ela, quando comer leite, ela, quando entrar em contato com mofo ou pelo de animais, ela vai desenvolver algum processo alérgico, tá bom? Ela vai desenvolver uma reação. Muito bem, mas pode ser que você seja sensível e isso aí pode realmente mostrar que a IgE positiva, ela indicou a sensibilidade, mas não a reação. Existe também a possibilidade da reação cruzada entre os componentes dos venenos. Então, assim, existe reação cruzada entre vespa e abelha. Formiga não, mas existe entre a vespa e a abelha. Então, pode ser que a pessoa seja alérgica a um componente que tenha essa reação cruzada entre vespa e abelha e dá positivo para os dois. Mas não necessariamente a pessoa é alérgica à vespa e à abelha ao mesmo tempo. Ela pode ser alérgica a um dos dois, tá bom? E existe uma outra substância chamada CCD, que é um carboidrato, que ele pode também dar um falso positivo, ou seja, a pessoa tem IgE positivo, mas não é positivo ao componente genuíno, e sim aquele carboidrato chamado CCD. Tá? Então temos que ver essa situação. O que a gente deve fazer nessa situação? Fazer os procedimentos, né? Fazer o prick test supervisionado pelo alergista. O alergista ele vai sucessivamente pingando gotinhas na sua pele e vai vendo se a pessoa vai reagindo com aquelas gotinhas pingadas através do prick test. Se não reagir, aí parte para o intraderme, onde você injeta debaixo da pele aquela substância, aquele veneno, e vai aumentando a concentração e vai vendo se o paciente então responderia àquela substância. Para saber se realmente há algum tipo de reação ou não. Teste de provocação a veneno de himenópteros não existe aqui no Brasil. Existe na Europa, onde você pega a própria vespa, a própria abelha e coloca em contato direto com a pele do paciente, para ela ferroar o paciente. Isso existe na Europa, mas a Anvisa não autoriza isso aqui. Eu também acho um pouco grosseiro isso. Eu também não concordo em autorizar um negócio desse, né? Pegar um animal e colocar um animal em você. Eu acho que é perigoso isso, inclusive, né? Porque a gente não sabe se aquele animal pode ser um vetor também de alguma outra doença, né? Então, não passa por uma purificação, não passa por uma padronização, simplesmente pega o animal e coloca ali. Acho muito perigoso. Tá? Eu concordo com a Anvisa em relação a isso. Não concordo com muita coisa, mas nisso eu concordo. Tá bom? Então temos que ver e saber realmente até para poder iniciar a imunoterapia. Lembrando que a vacina dessensibilizante para himenópteros, principalmente para vespa, ela tem uma resposta acima de 95% de eficácia. Então, quase todo mundo que fizer a vacina para o tratamento vai melhorar do quadro clínico e não vai desenvolver reação grave após o contato com o animal. Tá? Então, é um modelo de imunoterapia, é a vacina para vespa, para himenópteros em geral, principalmente para vespa, mostrando que realmente a imunoterapia tem uma eficácia e que a imunoterapia não é uma coisa
sem fundamentação científica e que seria somente placebo. Não, a imunoterapia realmente funciona. A vacina de alergia e esse modelo é o modelo para himenópteros, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Outra pergunta aqui, eu estou com desidrose palmoplantar que não melhora e o médico prescreveu dupilumab para tratar o meu problema. Mas esse remédio não seria usado para dermatite atópica grave? É uma pergunta boa, excelente pergunta. Então, a desidrose palmoplantar é como se fosse uma dermatite atópica localizada. Tá? Assim como existe a psoríase palmoplantar, que é uma psoríase localizada, tanto na palma como na planta, né? Eu vou repetir aqui, é uma redundância, mas eu vou repetir para o melhor entendimento de vocês. A palma da mão e a planta do pé. Tá? É redundante você falar isso. Em termos, eu sei que tem muita gente aí que assiste, que são professores de português e tudo mais, e que às vezes colocam seus comentários em coisas que a gente fala. É pouco comentário, teve um comentário só, que eu fiz uma abundância de palavras. Eu dei nós participamos do podcast do Amigovski, que teve alguém lá que falou assim, que a gente mata a língua portuguesa, né? E tudo mais. Muitas das vezes, né? A gente fala o termo muitas das vezes, é muitas vezes, então eu uso esse DAS, é uma abundância de palavras, sem necessidade, que eu falei, que acaba sendo coloquial isso, não é um erro grave em português. Então, estou avisando para os haters aí, que de certa forma gostam de comentar, então não tem nenhum problema, até porque vocês aprendam também com a língua portuguesa. É redundante você falar palma da mão e planta do pé, tá? Então é palma ou planta. Mas para que haja um melhor entendimento, a gente fala palma da mão e planta do pé. Tá bom? Então o que acontece? Existe por assim dizer, como na psoríase, existe a psoríase palmar e a psoríase plantar, existe também na dermatite atópica a apresentação somente na palma e na planta. Então é o que pode estar acontecendo com você, entendeu? Você deve estar com a apresentação de desidrose palmoplantar grave, né? E essa desidrose palmoplantar grave, sem a melhora com o tratamento de medicações específicas para a dermatite atópica localizada, o uso do dupilumab poderia ser utilizado, que é o Dupixent, que é o anticorpo monoclonal humanizado anti-interleucina 4 e 13. É uma possibilidade, sim, já está sendo utilizado em principalmente casos refratários de desidrose palmoplantar. Tá bom? Muito bem. Lembrando que os inibidores da JAK-STAT também podem ser utilizados, o padacetinib e o baracetinib, que teriam uma ação um pouco mais eficaz, né, do que o dupilumab. O dupilumab é muito bom, mas o padacetinib e o baracetinib, por agir na medicina de precisão, por agir em níveis mais altos de desinflamação, ele teria uma ação mais eficaz, tá bom? Então pense nessa possibilidade também, caso a sua desidrose palmoplantar não esteja melhorando com tratamento tópico e convencional. Tem uma outra pergunta aqui também inédita. Eu estou com suspeita de síndrome de ativação mastocitária, mas a triptase vem sempre inconclusiva. Há outros exames que possam ser feitos? É interessante isso, né? O que é uma síndrome de ativação mastocitária? Quando o seu mastócito ele começa a ser ativado de forma bastante intensa, né? E há a liberação da histamina e você fica com várias lesões em alto relevo, avermelhadas pelo corpo, que causam muita coceira. Isso é uma SAM, é uma síndrome de ativação mastocitária, que pode ser idiopática, pode ser secundária a alguma doença reumática, secundária a alguma alergia, secundária ao uso de algum remédio, secundário a alguma outra coisa externa que esteja causando, mas pode ser também a síndrome de ativação mastocitária primária, e dentre elas a gente tem a mastocitose, e a mastocitose é dividida em mastocitose monoclonal, mastocitose sistêmica, e vários outros tipos, sarcoma de mastócitos. Então tem várias outras situações que estão envolvidas na síndrome de ativação mastocitária primária, tá bom? Mas isso eventualmente acontece realmente, às vezes pela metodologia, a triptase é um marcador que nos mostra que está havendo uma ativação mastocitária, e um paciente que tem uma síndrome de ativação mastocitária, ele costuma ter triptase alta, né? Principalmente a síndrome de ativação mastocitária primária. Não a secundária e não a idiopática, mas a primária,
ele costuma ter uma triptase alta, pelo menos a triptase basal alta, tá? Agora, pode ser que seja difícil realmente você fazer o diagnóstico, porque podem ser outros tipos de síndrome de ativação mastocitária e a pessoa não consegue identificar. Mas a dosagem da histamina sérica, por exemplo, histamina do sangue, é algo que pode ajudar, né? Porque a gente sabe que a partir do 5º minuto do evento das lesões avermelhadas em alto relevo que coçam, a histamina ela já fica disponível. E ela fica válida para dosagem em 30 a 60 minutos após o evento que, de certa forma, cometeu o paciente. Metabólitos urinários da histamina também, como a N-metilhistamina, é algo que pode ser dosado, 1,4-metil imidazolacélico na urina de 24 horas também pode ser utilizada, a dosagem da própria prostaglandina D2 na urina de 24 horas e a dosagem dos chamados leucotrienos também na urina, em urina de 24 horas, tá? Então, isso pode ser feito, né? A dosagem da histamina sérica, a dosagem dos metabólitos urinários, a N-metilhistamina e ácido 1,4-metil imidazolacélico em urina de 24 horas, a dosagem da prostaglandina D2 em urina de 24 horas também, e a dosagem de leucotrienos também em urina de 24 horas, tá bom? Então vamos pensar nessa possibilidade e nesses exames adicionais.